Faltam vias e ruas com maior estrutura. O transporte coletivo está ruim. Ciclovias e ciclofaixas nunca nem vi. E se vi, foi pouco. Quanto tempo você demora no trânsito? Então, esses são alguns dos problemas enfrentados quando falamos em mobilidade urbana. E não só esses problemas que nós citamos. Hoje o tema do Amazônia que eu quero entrevista é exatamente esse, mobilidade urbana. E para falar sobre esse tema, nós convocamos o arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro. Tudo bem? Tudo bem. É sempre um prazer estarmos aqui para falarmos sobre esse tema tão importante para a nossa cidade. Exatamente. Ainda mais na época próximo das eleições municipais, é sempre importante a gente falar sobre esse tema. E para falar sobre esse tema, vamos primeiro nos situarmos, né, Pedro Paulo Cordeiro? Primeiro, explica para a gente, de forma até didática, para quem está nos acompanhando entender, o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana, Clauson, é exatamente a facilidade em você se deslocar na cidade, tá? Tanto os cidadãos quanto os bens, certo? E, logicamente, sempre acoplando ou acomodando as diversas atividades. Ou seja, você faz viagens para quê? Para ir trabalhar, para ir estudar, para ir se divertir. E isso, a mobilidade, ela deve ser segura, confortável e, logicamente, sustentável. É a capacidade de deslocamento de um grupo dentro dessa área urbana, né? Exatamente. Pedro Paulo Cordeiro, vamos saber agora exatamente como é que funciona, pelo menos deveria funcionar, um plano de mobilidade urbana, como os candidatos a prefeito devem elencar esse tema bastante importante. Nós preparamos uma lista para você entender. Promover serviços eficientes de transporte e infraestrutura, integrar aos mecanismos de planejamento urbano e ordenação do uso e ocupação do solo com vistas a garantir a efetividade do direito à cidade, contribuir para a política climática e energética, reduzindo emissões atmosféricas e promovendo a eficiência no consumo de combustíveis. A mobilidade urbana sempre é um dos grandes temas das eleições municipais, né? Todo ano o candidato chega com as suas propostas, entra prefeito, sai prefeito, obras ficam, outras não dão prosseguimento. O que acontece? Na verdade, Clauson, está faltando o interesse, certo? Porque qualquer tema urbano, e no caso, já que estamos falando de mobilidade, se necessita fazer um planejamento e não se consegue resolver em apenas um mandato, tá? Para nós resolvermos o problema de mobilidade em Manaus, nós necessitamos, no mínimo, de 10 a 20 anos. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, dessa última prefeitura, né, 8 anos que nós estamos aí com um mesmo prefeito, agora falando exatamente de Manaus, como é que você avalia esse momento da mobilidade urbana na capital? Eu avalio como pouca coisa, tá? Porque, na verdade, era para já ser implantado o BRT, que é um sistema, que depois nós vamos falar melhor, tá? Não foi implantado. O Planmob foi aprovado em 2015, com todas as medidas e estratégias necessárias para o bom desenvolvimento, e até agora o que está sendo feito, por último, agora são as estações, apenas as estações. Até que ponto a mobilidade urbana, agora focando também nas eleições municipais de 2020, para quem está nos acompanhando entender, até que ponto a mobilidade urbana está ligada diretamente à classe social? Na verdade, hoje, por exemplo, quem utiliza o transporte público coletivo é, logicamente, a classe menos favorecida, entendeu? E é a que mais padece também, certo? Mas a mobilidade hoje, da maneira que está em Manaus, todos padecem, certo? Até mesmo quem tem carro. Por quê? Os congestionamentos estão cada vez mais infindáveis, certo? E se acontece um acidente em uma determinada via ou nas principais vias, tipo Avenida Humberto Calderaro Filho, né, a cidade trava como um todo. De modo geral, o desafio de se montar um plano de mobilidade urbana, porque além de Manaus, a gente também, por exemplo, tem outras capitais que sofrem bastante com a mobilidade urbana na região norte do país. Imagina só no interior como não funciona.
A grande problemática é o seguinte, o plano ele já está aprovado, desde 2015. Ele precisa ser colocado em prática, coisa que não foi, certo? O que está sendo feito é o mínimo, inclusive referente também às ciclovias, né, e às estações, como eu falei, mas para se implantar um sistema BRT, certo? Não bastam apenas as estações, tá? É muito mais do que isso. São os ônibus totalmente preparados, que eles são biarticulados ou triarticulados, e um sistema de metrô. Por exemplo, você não tem cobrador dentro do ônibus. Você passa na catraca na estação, entendeu? Por isso o embarque e desembarque é mais rápido, entendeu? E, logicamente, uma via segregada. Só circula o BRT naquela faixa. Você falou de transporte coletivo. O transporte coletivo na região norte em si é bastante complicado. A gente puxando para Manaus, ouvi exemplos, por exemplo, para você que mora em Porto Velho, também para você que mora em Boa Vista, o transporte coletivo, e focando, claro, no ônibus, é sempre o principal problema de quem o utiliza, seja por ser velho, seja por ser muito deficitário, até mesmo não tem ar-condicionado em alguns deles, e até mesmo um plano de mobilidade urbana pensando no trajeto desse ônibus é bastante complicado. Falando especialmente sobre transporte público, qual avaliação você faz hoje? Péssimo, né? Não tem outra nota a dar. Péssimo. Por quê? Como você falou, a frota está envelhecida, certo? As viagens são muito demoradas. O porquê também? O ônibus, Cláudio, ele tem que disputar o espaço com os veículos, entendeu? Então elas se tornam demoradas. Imagine que uma pessoa sai lá daquela área do Rio Piorini para o centro, ela passa mais de 2 horas para chegar, mais de 2 horas e meia, entendeu? Então isso é muito desgastante. Você imagina todos os dias a pessoa ter que fazer esse trajeto. A gente vai falar mais sobre isso, Pedro Paulo Cordeiro, mas antes você vai acompanhar o nosso quadro Você Sabia?, que hoje é gravado. O repórter do portal Amazônia, William Costa, preparou algumas dicas de serviço para você ficar ligado no calendário eleitoral. Voltamos já. Olá, eu sou William Costa, repórter do portal Amazônia. Faltam menos de 2 meses para as eleições municipais, então é bom ficar atento ao calendário eleitoral, que foi modificado por causa da pandemia do novo coronavírus. No próximo fim de semana, começa a propaganda eleitoral no rádio, televisão e internet. Os candidatos a prefeito e vereador vão ter mais de 1 mês para apresentar suas propostas para a população. Cobre o seu candidato e leia seu projeto de campanha. Esse é um bom caminho para saber escolher em quem votar nas eleições deste ano. Lembrando que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 15 de novembro e, caso haja necessidade, o segundo turno será no dia 29 do mesmo mês. Outras notícias sobre as eleições você confere no portal amazônia.com. Até a próxima! A professora Gisele Mercedes fala sobre as problemáticas do tema mobilidade urbana na capital rondoniense. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gisele Mercedes, sou arquiteta urbanista, professora universitária, funcionária pública e cidadã, assim como vocês. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto de extrema importância, que é mobilidade urbana. E eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já ouviu falar essas 2 palavrinhas que, mesmo que você não saiba conceituar, você já está aí querendo saber o que significa. Pois bem, mobilidade urbana significa a capacidade que o ser humano tem, que as pessoas têm de se locomover de um ponto a outro dentro da cidade, esse deslocamento de um ponto a outro dentro da cidade. E quando esse deslocamento não acontece de forma eficiente, quando é interrompido por algum motivo, significa que eu tenho aí problemas de mobilidade urbana, o que nos leva a crer que dentro da nossa cidade nós temos aí alguns problemas de mobilidade urbana, porque em alguns momentos nós temos problemas na hora de nos deslocar de alguns pontos da cidade para outros. Por que isso acontece? Resquícios aí de uma ocupação desordenada, que nós já estamos careca de saber que aconteceu na nossa Porto Velho. Temos solução? Temos sim. A primeira delas chama-se planejamento. Então, precisa-se pensar em conjunto em transporte público,
tráfego, precisa se pensar também em políticas públicas eficientes, em fluxo, em modais eficientes, tudo isso em conjunto no planejamento. Depois do planejamento, nós precisamos também investir em infraestrutura. Não tem como também investir em infraestrutura sem planejamento. As duas coisas precisam andar juntas. Depois dessas duas coisas, a terceira delas é envolvimento da sociedade. A sociedade ela precisa se envolver e fazer parte dessas duas estratégias. Pois bem, eu trouxe para vocês aqui causa, problemática e uma possível solução de algo que está escancarado aí na nossa sociedade, na nossa cidade. E eu espero que eu tenha colocado aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, professora, inclusive, pelo comentário. Conte sempre conosco aqui do AmazonSat. Bom, agora falando sobre as problemáticas aqui do Amazonas, a gente percebe que na região amazônica, de modo geral, existe um grande problema de mobilidade urbana. Focando na prefeitura, focando nessa melhoria. O que você acha que a gente está pecando aqui em Manaus sobre mobilidade urbana? Quais são os principais problemas? Na verdade, Clauson, é necessário a implantação de vários modais, né, e a melhoria também do que já existe. Por exemplo, é necessário se implantar um sistema de transporte massivo, que é o BRT, fazer a melhoria do transporte coletivo. Esse transporte coletivo ele vai abastecer o BRT, tá? Integrar com o sistema cicloviário, entendeu? E fazer uma melhoria nas calçadas, ou seja, acessibilidade, inclusive para esses terminais e para as paradas de ônibus. Você já citou para a gente o plano de mobilidade. O plano de mobilidade foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus ainda no ano de 2015. Nós estamos em 2020, portanto, quase 5 anos. O que foi feito? Eu lembro que, inclusive, esse plano de mobilidade tem mais de 300 páginas. Correto. E o que foi feito? Quase nada. Né? O que faltou? Vontade política, porque não é a questão de investimento. Tá? Lógico, para se implantar um sistema como o BRT, é um sistema relativamente caro. Mas em 4 anos você tem condições de implantar pelo menos o corredor norte-sul, que vai da Noel Núteas até o centro da cidade, que é o mais fácil de ser implantado. Chama muita atenção, né, Pedro Paulo Cordeiro, porque a gente está falando de mobilidade urbana e mobilidade urbana está diretamente ligado à lei orçamentária anual que é aprovada, inclusive, todo ano na Câmara Municipal, inclusive do seu município. Nós pagamos IPTU, nós pagamos ISS, nós temos outros impostos municipais e é interessante observar como é feito essa gestão pública do recurso financeiro, do dinheiro que a gente tem à disposição. Porque, por exemplo, Manaus, só esse ano de 2020, teve mais de 6 bilhões de reais, de modo geral, para mexer em vários cantos da cidade. A gente até vê algumas estruturas sendo montadas, acontecendo. Na prática, o que a gente pode focar num candidato a prefeito, focando nos próximos 4 anos, e ainda assim vislumbrando, até porque você já disse para a gente que não dá para se mudar muita coisa em 4 anos. Não dá para mudar, mas dá para iniciar. Né? Então, se você inicia com a implantação de um sistema, na verdade o sistema ele tem que ser refeito. Da maneira que ele está, ele não funciona. Por exemplo, você comprar 300 ônibus, como foi prometido, não vai resolver o problema. Tá? Não é a questão de ônibus novos, tá? Ou ônibus inseridos no sistema. É o sistema que tem que ser refeito. Tá? Em 4 anos, dá para você refazer esse sistema. E, logicamente, nos próximos anos, você sai fazendo a melhoria. E uma coisa, Clauson, que eu gostaria de citar, o que falta em Manaus também é a intermodalidade. É você pegar e integrar todos esses modais, entendeu? A pessoa não necessita pedalar 50 quilômetros. Ela pedala 5, chega num terminal, deixa a sua bike guardada, segura, pega um BRT ou um ônibus coletivo, vai ao seu trabalho, volta e depois pega a sua bike. Entendeu? Assim você tem os sistemas integrados, os modais integrados, e aí sim funciona melhor a cidade. Você deve estar vendo a gente pensando, mas isso é uma coisa que não tem como acontecer, a gente está falando de um plano, mas dá para fazer. Inclusive, outra questão também é que um candidato entra
e não pega o que já foi feito ou o que está sendo executado. Essa conversa, muitas das vezes até política, envolvendo um candidato a prefeito e o atual prefeito, para a próxima gestão, quando o atual prefeito não consegue a reeleição, muitas das vezes ela não acontece. E aí acabam sendo realizadas várias alterações, várias mudanças que não favorecem em nada, inclusive a mobilidade urbana daqui. Verdade, verdade. Então, tem que haver essa continuidade nos projetos realmente que estão em andamento, principalmente como nós falamos no início, a questão das estações, né? E a implantação logo desse eixo, que é mais rápido e mais fácil de se fazer. Lógico, o político ele tem que entender, por exemplo, o prefeito ele tem que entender que tem que se pagar um preço por isso. Por que eu falo em pagar preço, Cláudio? É o seguinte, você vai tirar espaço do carro para incentivar o transporte coletivo, que é o que tem que ser feito. Toda e qualquer literatura na mobilidade, ela inverte a pirâmide. Pedestres primeiro, depois ciclistas, depois transporte público, transporte de cargas e, por último, o carro. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sempre incentivando os carros. Por isso que nós temos aí tantos engarrafamentos também. Exatamente. E aí cai naquela coisa que nós já estamos aqui, que é justamente as pessoas menos favorecidas, que são justamente essas que utilizam transporte coletivo, que podem até, inclusive, pegar uma bike, só que aqui em Manaus, e não só em Manaus, mas na maioria das capitais da região norte do país, não se tem uma grande estrutura para esse modal, para quem utiliza bike, ciclovias, ciclofaixas. E agora vamos até o Acre saber como funciona a mobilidade urbana da capital acreana, Rio Branco. O professor Miguel Scarcelo fala sobre o assunto. O tempo de passagem de um ônibus para o outro é muito longo, é muito demorado, meia hora de distanciamento é muito tempo para uma pessoa esperar para se deslocar de um lugar para o outro, né? Sem contar que às vezes falha, né? Os ônibus não têm ar-condicionado, os assentos você percebe que não tem conforto interno, tá vendo? Então, isso para qualquer pessoa que se desloque, mesmo extensões curtas, isso não é atraente, né? A maior parte das pessoas quer ter mais agilidade. Então, é muito mais fácil, de repente, a pessoa... Muito mais fácil, não. É um esforço maior que ela faz de tentar investir na compra de uma moto, tá vendo? Para ter um deslocamento mais rápido e pronto. E não ter que ficar dependendo de um ônibus para fazer isso. Isso numa área urbana que é pequena, Rio Branco, em comparação a Manaus, é uma loucura. Bem menor do que Manaus, tá vendo? Vamos dizer, a distância maior aqui de um ponto para o outro, vamos botar aqui de 12 quilômetros, de um extremo a outro da cidade. Então, a Rio Branco ainda tem condição de ser estruturada de uma maneira muito melhor para atender a população, né? O que acontece é que, devido à expansão urbana que está acontecendo, está sendo desenvolvido, isso está implantando bairros mais distantes, e isso não é acompanhado de uma nova estruturação, tanto do sistema de transporte, quanto também dos outros serviços. E aí acaba que a deficiência de atendimento cresce conforme a expansão urbana. No Acre nós temos esse problema de transporte coletivo, aqui em Manaus não é muito diferente, são mais de 1.500 ônibus, mais de 500 mil de usuários para pegar um transporte coletivo bastante deficitário. A passagem R$ 3,80 para um transporte coletivo que pouco funciona, inclusive a grande maioria dos ônibus são lá de 2007, 2008. Os ônibus são muito antigos também, né? São muito antigos e tem o problema de manutenção também, né? Fora a questão das vias, que algumas não são tão apropriadas, né? Então facilita também a questão da quebra, né, desses veículos. A gente analisando agora o cenário amazonense, essa situação dos ônibus são muito antigos e muitas das pessoas se perguntam por que são muito antigos. Você sabe por quê? Na verdade tem que haver uma renovação da frota, né, Cláudio? Só que não acontece porque os empresários alegam que eles não ganham dinheiro aqui em Manaus, né? E aí a frota vai envelhecendo, né? Tanto é que após a intervenção, né, que aconteceu aí durante 6 meses do ano passado, né, aconteceu agora a promessa de aquisição de novos ônibus, né, que devido à pandemia, isso daí foi postergado para o final do ano. Exatamente, pelo menos 300 novos ônibus em Manaus, o que ainda é muito pouco.
O que ainda é muito pouco também são ciclovias e ciclofaixas aqui Sim. em Manaus. 12 quilômetros para uma população de 2 milhões de habitantes. Ah, mas não são os 2 milhões de habitantes que utilizam o modal, mas tem gente que utiliza e esse público vem crescendo também. Só que não Sim. tem estrutura para isso. Por quê? É preciso que se entenda que você só vai ter esse modal desenvolvido se você realmente implantar a infraestrutura correta, tá? E a infraestrutura correta são as ciclovias. E um sistema cicloviário, ele é acoplado, como eu falei, a um transporte coletivo, né? Aí sim as pessoas vão começar a utilizar, principalmente pela segurança. Mas, na verdade, Clauson, o que acontece é o seguinte, você tem que implantar, você tem que incentivar. Já existem vários coletivos, né, vários grupos organizados em Manaus, tá? São grupos grandes, fortes, né, e que você precisa integrar com eles também, né? A prefeitura precisa dialogar com eles. E aí você tem toda essa facilidade e, logicamente, com o tempo, as pessoas vão adquirindo o hábito, vão vendo o que é fácil, o que é seguro, o que é saudável você pedalar. Quais as sugestões você nos conta, nos mostra sobre ciclovias e ciclofaixas? Até aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem ali no Boulevard, né, inclusive uma estrutura que quase não é utilizada. Na verdade, ali a do Boulevard é aquele tipo de ciclovia que vai de um lugar para lugar nenhum, né? Ela não integra nada. Então, como é que você vai utilizar essa ciclovia como transporte? Tá? Então, ela já começou errada por aí. Segundo, ela tirou o espaço do pedestre, que, na verdade, em toda a literatura de mobilidade fala o contrário. Você tem que tirar o espaço do carro, entendeu? E não o contrário, como aconteceu aqui. Tem uma realidade ainda diferente aqui na região norte, que é justamente Boa Vista, né? Boa Vista tem 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhados pela cidade. Inclusive, Boa Vista é a 6ª capital do país com um bom quantitativo de ciclovias e ciclofaixas que funcionam. A realidade aqui é diferente. Infelizmente, né? Conheço esse sistema cicloviário de Boa Vista, muito bem implantado, está num dos principais eixos da cidade, cortando a cidade como um todo, e aqui em Manaus, infelizmente, nós não temos ainda isso. Espero que o próximo prefeito consiga implantar. A gente fala de mobilidade, a gente fala de transporte coletivo, de carro de ciclovia, ciclofaixas, mas existem outras alternativas também. Sim, sem dúvida. Quais são? Transporte aquaviário, por exemplo. Por que não é utilizado aqui na cidade? Nós somos cortados por rios, né? Exatamente. Nós temos a vocação já para isso. Qual é o transporte que é feito da cidade de Manaus, por exemplo, para as comunidades ribeirinhas e para os municípios? É um transporte aquaviário, entendeu? Por que não se implanta isso na cidade? Por exemplo, em Lagos, na Nigéria, existe lá um sistema aquaviário desse implantado, inclusive operado pela Uber, entendeu? Então, por que Manaus, de repente, implantando 7 estações, né, você não consegue acomodar? Logicamente, tendo a intermodalidade com o transporte coletivo, você iria cobrir grande parte da cidade. Tem alguma sugestão de onde seria? Você pensa em alguma coisa relacionada a isso? Algum ponto específico, saindo de algum canto, indo para algum canto? Por exemplo, saindo do centro, indo para alguma outra região, bairro próximo. Teria como fazer essa ligação? Tem, sem dúvida. A infraestrutura, que é o rio, já está pronta, né? Nós precisamos das estações, né? Então, você teria centro, por exemplo. Você pode ligar centro ao Mauazinho, você pode ligar o Mauazinho ao Puraquequara, você pode, por exemplo, do outro lado, interligar a Marina do Davi, a ponte, né, que interliga Manaus a Iranduba, ao centro, e assim sucessivamente. Dá para fazer, né? Dá para E fazer. falta dinheiro, falta ou não falta? Não falta. Não é a questão de investimento. Não é. Prova disso é que fizeram diversas obras nos últimos 10 anos, obras que não resolveram certos problemas, né? Não vou citar aqui, mas que prova aí que se tem dinheiro sim, entendeu? Um detalhe, um plano desse para dar certo é necessário também um investimento do Estado. Afinal, a cidade de Manaus é uma cidade de Estado. Então necessita sim do Estado realmente investir em mobilidade em Manaus. A conversa também entre os poderes é extremamente importante, até porque mobilidade urbana fala como um todo também. Mas o papel da prefeitura sobre esse assunto é muito importante. É preciso ser feito.
e a gente está aqui justamente para debater e para levar até você justamente sua opinião, para clarear sua mente sobre mobilidade urbana. Essas outras alternativas precisam sair do papel mesmo. Tem até plano para isso, com certeza. Pedro Paulo Cordeiro, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo e até a próxima. No Portal Amazônia você confere outras informações, inclusive sobre as eleições. Você está vendo aí na sua tela, inclusive, uma matéria muito interessante sobre 10 mudanças que aconteceram no pleito por causa da Covid-19. É só acessar portalamazônia.com. Nós ficamos por aqui, eu, Pedro Paulo Cordeiro. Obrigado novamente. Um grande abraço para você e até a próxima aqui no Amazônia Que Eu Quero Entrevista. E não se esqueça, aqui, eleitor, você é nosso protagonista.